O João passou pela sociedade, ou está ainda em passagem pela sociedade, ou já passou? Eu estou na sociedade ainda, faço parte do Conselho Técnico. Exatamente. Aí há 4 anos, acho eu, já de dois períodos. E o Conselho Técnico já foi aqui falado várias vezes. Faz o quê? Eu acho que devia fazer mais, mas eventualmente analisa as obras dos proponentes a fazerem exposições aqui na sociedade e aceita ou não aceita a proposta. Até agora acho que devíamos ser mais incisivos e ser mais consultados eventualmente para fazer tal missão. E são consultados com frequência? Não há frequência conforme o número de pessoas que se candidatam. Exato. E diz apenas respeito às posições individuais e coletivas que hajam, ou tem a ver com outras exigências da sociedade? No princípio são essas respostas. Portanto, faz parte há 4 anos? Sim, julgo que são 4 ou 6. Há 6? Então pronto, são 6. E sente, foi uma coisa muito falada aqui, de forma que a sociedade pode receber mais propostas de outros jovens ou de não tão jovens artistas, e como é que pode ser mais, ir à procura de novas, estar mais perto, ou ser mais representativa do panorama artístico em Portugal, e quem diz panorama artístico diz arquitetónico, do projeto lá entre arquitetura e design, as artes aplicadas e as belas artes. O que é que João, como parte da entidade receptora de propostas, vê em termos de que são representativas da sociedade, da produção artística, poderiam ser mais, e o que é que o Conselho Técnico ou a sociedade podia fazer para ampliar o leque e ser mais... ter uma maior abertura para essa produção e contemporânea? Eu tenho muita dificuldade em responder a essa questão. Para já, porque é muito difícil estar todos os elementos que fazem a análise das obras. E isso já é impeditivo de uma votação segura e também não há espaço para tantas propostas, pelo menos numa fase mais anterior. Nesta última ainda não tenho dados para dar. Mas há muitas solicitações para o espaço e o tempo que existe. E eu, apesar de tudo, já que estou a falar em meu nome, também fui o último a entrar. Eu sou arquiteto, apesar de ter sempre uma formação muito paralela, ligada à pintura, à fotografia, uma série de coisas, que muitas coisas as pessoas não conhecem, porque eventualmente, por exemplo, eu faço painéis de azulejos, tenho painéis em hospitais e em tribunais e ninguém sabe, por exemplo, julgo eu que não, mas também não é grave. E essa minha postura de estar no fim da cadeia hierárquica, que é que eu gosto de ter um certo respeito e gosto de ouvir as pessoas. Sinto também que normalmente as pessoas que estão cá há mais tempo têm mais poder de decisão. Vocês têm um voto mais pesado. Sim, não sendo voto, não havendo peso no voto, é mais pesado. Mas isso não terá a ver com a própria dinâmica do grupo? Claro. Haver uns que têm mais... Claro, para já, aí começa logo aquela minha questão. Não estarem todos presentes para se sentir o grupo todo e as posições perante determinadas propostas. Mas vocês podem receberem propostas, fazem propostas, têm assim. Não fazemos. Eu julgo que não é conceito. Há propostas aqui na sociedade, porque elas aparecem e eu não as controlo. O nosso grupo não as controla, então há alguém que faz as propostas ou recebe propostas que nem sequer passam pelo Conselho Técnico. Mas eu aí, por acaso, estou quase não me digo a concordar com o Luís Serpa. Mas, por exemplo, eu não estou... Não, mas acho que é útil. Nós, pelo menos, enfim, nos anos 80, quando eu estive cá, havia essa coisa conjunta, receber propostas, muitas propostas, e termos também nós algumas
esta exposição, por exemplo, estou-me a lembrar de muitas, mas as ideias partiram cá dentro. E, curiosamente, o Conselho Técnico funcionava muito em uníssono com a reunião, com a direção. Era uma coisa que estava reunida e tal. E isso é bom para intercalar. Sim. Estou-me a lembrar do papel como suporte, por exemplo. Há muitas outras que nós fizemos e, de facto, as ideias partiram das mesas onde nós nos sentávamos, longas horas, e depois o resto eram propostas. Mas eu julgo que assim, as propostas mais fortes têm partido da direção. Aí a direção tem feito propostas? Não sei. Sim. Sim, a Maria Gabriel faz parte também do Conselho Técnico. Claro. Agora já não faz. E depois foi a direção, e nesses 2 anos não houve nenhuma atividade, não é? E depois, quando foi constituído o Conselho Técnico, a direção tomou em si os estatutos. E os estatutos dizem que o Conselho Técnico é apenas um órgão consultivo. E sendo apenas um órgão consultivo, e como as pessoas são voluntárias, muitas não podem cá e aproveitar essa coisa. Mas é pena, eu quer dizer... Como havia muita coisa com este edifício, muita coisa, foi por água abaixo, porque as pessoas já não aguentavam. Mas agora já tem o hardware. Agora vale a pena isso. Pode ser retomado, não é? Mas quer dizer, houve realmente um hiato muito grande por causa das obras. Está bem, mas pronto, as obras estão concluídas, vocês têm o aparelho impecável e apetecível, não é? Isto é um sítio onde atualmente apetece fazer. Estas salinhas eram umas salinhas com sarapilheira, não sei o quê. Pronto, onde lá vinham os tais, como é que o António chamava, naturalistas figurativos. Era normalmente como é que eles chamavam? Pois. E eram os tais pintores de domingo e tal, que faziam aqui as suas exposições, e que eu acho que também deve haver espaço para eles. Mas isto agora, pronto, o hardware está pronto, o software convém trabalhá-lo. E eu acho que o Conselho Técnico, tendo menos compromissos com a parte administrativa do que a direção, podia dedicar-se de facto às ideias, às propostas e uma análise das propostas mais interessantes. Não é? Não sei, é um pequeno... Não era fácil pedir ao Conselho Técnico. Exatamente. E E outra coisa que o Luís Serpa estava a dizer, que tem que se ir ao mercado, não sei o quê. Tem que se arranjar talvez alguém que se especialize em certas áreas de contacto com os sponsors, com o mercado, não sei o quê, mas para deixar livres as pessoas que têm ideias e fazem isso. Isso é que eu acho fundamental. Não ficam funcionando. Muito bem. Alguma ligação anterior à sociedade para além desta sua participação no Conselho Técnico? Imagino que como arquiteto inscrevi-me logo aqui na sociedade há uma série de anos. Okay. No princípio, nunca até estudante, portanto a minha ligação já é longa, de ser só quase como participante nas exposições finais, e por acaso também participei dessa de papel como suporte. Foi? Muito bem. E é isso que eu acho que faz falta. Eu tenho lutado um bocadinho, por exemplo, já agora que estávamos a falar da exposição final, eu tenho pedido para se criar, por exemplo, uma temática, nem que seja religiosa, e mantendo um determinado formato fixo, obrigar a que a exposição fosse marcante. Não era cada sócio trazer uma coisinha. Eu achava que devia ser uma peça forte. Arranjem lá a estrutura que quiserem. Retangular, quadrada, temática ou não, mas eventualmente até temática. E se era de Natal, até podia ser ligado ao Natal. Podíamos fazer qualquer coisa. Eu tenho lutado com isso, tenho perdido sempre. Mas depois não há Tenho perdido sempre, pois. Tenho perdido sempre porque as pessoas... É a liberdade de fazerem o que querem. Depois dá trabalho a quem monta a exposição, que são um montão de trabalhos. Quando aqui podia ser uma coisa que tivesse um certo caráter e chamasse até pessoas aqui. Se a divulgação fosse, apesar de... Vocês internamente podem resolver esse problema com facilidade, não é uma questão de ter boas ideias e pô-las em prática. Isto é só um exemplo das coisas. Eu acho. Pois, mas quer dizer, conseguiu fazer aqui um belo trabalho. Esta sociedade está lindíssima, apetecível, renovável, mas de facto, pronto, isto é para ver arte, não é? Para se experimentar coisas. Depois é essa parte. Por exemplo, um choque que eu tive aqui, de certo modo,
eu dou aulas há muitos anos, ainda continuo a dar, e os meus locais experimentais eram lá. Aqui estão casa. Agora já estou aposentado, desde geometria descritiva, coisas todas, dei nos Olivais, muitos anos, e depois dei aqui também Pedro Nunes, e ultimamente estou numa escola técnica psicossocial. Psicossocial? Sim, com expressão plástica. Existe, Telheiras, mas ali a saída do mar. Não sabia que se chamasse. Portanto, aqueles desafios do dia a dia estão ali todos transformados naquela luta. Então, nesta escola, são escolas que raramente estão ligadas à área. Tem de se descobrir ali mistérios ocultos para ver se há animação naquelas aulas, se consegue transformar aquilo. E eu julgo que tenho conseguido esse efeito. O João tem gostava de falar, por profissão de arquiteto, membro da Ordem dos Arquitetos também. Sim. Uma das coisas que nós temos chegado à conclusão, vendo a cronologia, vendo um bocado a história da sociedade, mas também os estatutos da sociedade e o que ela representa, em conversa com o Nuno Magalhães, que foi um dos autores do projeto de remodelação e da exposição, um dos curadores da exposição que está agora, ele disse uma coisa muito interessante, que foi a Sociedade de Belas Artes é hoje um espaço, como, por exemplo, a Ordem dos Arquitetos não é necessariamente um espaço de solidariedade profissional. Ele usou a palavra solidariedade, ou seja, que a Ordem dos Arquitetos implica uma pertença profissional, pagamento de cotas por aí fora, enquanto a sociedade implica, por exemplo, ou seja, aqui o João, sendo não só designer arquiteto, mas também outras coisas, que é o que é, sente-se nomeadamente em casa. E estou a fazer esta pergunta por causa da ideia de como é que a Sociedade Nacional de Belas Artes hoje se enquadra perante a sociedade quando as outras profissões foram-se arrumando, entre aspas, e nomeadamente a dos arquitetos, que também é a segunda. O que é que esta que relação é que tem com ou que razão que propósito é que acha que a sociedade tem hoje perante a profissão dos arquitetos, por exemplo? Da Sociedade Belas Artes? Sim. Face à Ordem dos Arquitetos, que já esteve, que começou aqui, que já esteve alojada aqui, que se... Eu, assim, em termos de arquitetura mais pujante e de obras de maior dimensão, já não faço há muito tempo. E as últimas já eu fazia, depois comecei-me a dedicar a fazer lojas, a fazer projetos mais pequeninos, porque eu sou um bocado individualista e há situações em que eu prefiro, e também gosto de ter muito tempo livre, eu gosto de ver tudo que se passa aqui em Lisboa, portanto não posso agarrar a coisas que me massacrem muito. A minha liberdade é o fator essencial do viver, portanto esta é a música. Portanto acho que não vale a pena estar aí, desde que eu tenha dinheiro suficiente para viver, se tiver um polo, mas gozar a vida, isso é perdida. Aqui temos uma pessoa, peço desculpa, aqui temos uma pessoa que é paradigmática do espírito da Sociedade de Belas Artes. Ainda bem que disse o que acabou de dizer. Por acaso, mas é sinto mesmo muito isso. E fico às vezes admiradíssimo, já estamos aqui a devagar, mas está bem. Tenho amigos que têm poder económico, coisas, e dizem assim, pá, tenho uma inveja de ti. Eu lá no fundo fico todo contente, porque sei que é uma maneira de falar das pessoas, mas a verdade é que eu acho que se pode. Por exemplo, eu agora tenho ido ver os FIFA todos. Eu julgo que toda a gente que está sabe, não é? O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, aquilo dá um gozo, dá coisas, é fabuloso estar a ver os bonequinhos a mexer, aquele contacto com as pessoas, dá um prazer enorme. E é por isso que eu me sinto assim um ser global, gosto de todas estas coisas que dê assim um toque na pessoa, acho uma coisa fabulosa. E agora digam uma coisa, uma das coisas também que nós também fomos descobrindo da cronologia, porque há a cronologia que nos foi facultada e que nós produzimos lá embaixo, na sala de baixo, nas paredes, à qual fomos acrescentando com outros eventos que fomos descobrindo que aconteceram aqui. Como, por exemplo, aquela exposição de artes decorativas, a exposição dedicada à luz, a exposição de textos da Universidade Portuguesa, por exemplo, mas muitos outros eventos, coisas que nós ainda estamos a descobrir, como disse o Sr. António Silva, a primeira demonstração de computadores que em Portugal, o torneio europeu de bilhar uma tabela. Sim, eu quando vim para aqui para Lisboa, vinha aqui aos bailes. Os bailes. Ora, aí está. Pronto. Ainda bem que estamos...
Então, a próxima pergunta, muito provavelmente é: e como eram esses bairros? Não digo que isso, mas eram muito próximos dos externos. Para já não havia discotecas, não havia nada. Tanto nós, naquela altura, tanto tínhamos aqui, comíamos ali a Academia de São Mamede. Eu também tive a sorte quando vim viver para aqui, fui para ali para a rua a Saudade. Diga propriamente, mas ficava a ver que era a cidade mais próxima, mas aquilo é terrífico, aquele jogo de Gaviada. E até, por exemplo, essa minha origem destas coisas, eu faço parte do grupo Aveiro Arte, quase assim, desde que começou, havia uns sujeitos mais velhos que começaram por aquilo, e eu estive lá ainda puto, e portanto, faço parte ainda agora. Continuo a mandar trabalhos para lá, para as exposições temporárias, aquilo o grupo ainda existe, portanto começou por aí toda esta ligação. Não, que há um lado, podemos dizer, mais mundano, ou mais uma expressão de tempos livres, mas também de outras atividades que a sociedade foi albergando, que também fazem parte da sua história, e o João Segar, não só nos bairros... Eu só comecei... Sim, mas eu ia a tudo. Okay. É por isso que quando agora os meus alunos dizem assim, vocês se quiserem, em vez de andarem a queixar, vão ver coisas, é tudo de borro. Eu até lhes digo, até podem almoçar e jantar para ver as exposições. São burros, se não quiserem, têm tudo à mão. Eu ia para o Museu de Arte Antiga assistir às conferências do Rui Mário Gonçalves às 6 da tarde. Mas aqui, é tudo isto que eu acho que faz a pessoa e é o gozo de tudo. Agora, tem de se criar esse interesse, que depois uma pessoa tem necessidade de ir. E qual foi assim a coisa mais memorável que viu aqui? Ou algumas? Ou duas ou três? É muito difícil de definir. Houve aí uma exposição de design que eu achei muita piada aqui há 2 ou 3 anos. Eu já não me recordo que estava ligado aqui. Foi a experimenta design? Talvez estivesse ligado à experimenta design, talvez, sim. Estava cheio de bancos. Pois, a dos bancos, exatamente. Foi a imagem que eu tenho agora aqui da história dos bancos. Depois também houve de arquitetura aí que eu achei piada. E depois há uma série delas que eu não consigo recordar, assim, uma coisa que tenha peso. Mas os bailes não foram memoráveis? Os bailes da altura nunca eram memoráveis, era aquela história de vir brincar um bocadinho com estas coisas. Alguns até eram ligados a determinadas empresas, eu era assim uma coisa, depois criavam aqui o baile de recepções, mas o tipo que nós naquela altura íamos a todas, não havia a queima das fitas, aqui nunca existiu. Sim. Íamos também às faculdades, estávamos por aqui a circular, isso era com aqueles 18 anos, 19, 18 anos. O meio artístico era muito controlável, as pessoas em Lisboa podiam ver tudo o que se passava no portanto, não é? Pois, e basicamente a nossa sorte era que tínhamos a escola lá embaixo, não é? Eu ia ali para a Brasileira, ia com a escola, a Faculdade de Ciências... Exato, era aqui este jogo, o Sérgio Pinhão, mas como é que agora me chama? Das pinturas negras, já morreu há uns tempos, como é que ele se chama? Fernando Calhau. Era muito meu amigo, nós encontrávamos ali. Aliás, fui eu que lhe emprestei a máquina de Super 8 para ele fazer os filmes do mar. Sim, e eu tenho aí uma série de sujeitos que me devem muito, e alguns até me estragaram coisas. Tripés, o cinema de animação, eu vi uma série de malta que me deve muito, porque eu na altura estava ligado a essas coisas, eu já fazia, quando vim para aqui, metia logo no núcleo de cineastas independentes, começávamos a fazer os primeiros filmes do Super 8. E aquilo era um grupo muito engraçado, depois havia aqui o outro grupo que era o Clube, qualquer coisa de Lisboa, e aquilo, qual? Não era esse, não. Era mesmo que fazia filmes de Super 8 só. Era o Xavier, qualquer coisa, até joguei que era esse que ia agora para a cultura, que era a presidente, e aquilo era mesmo tipo Benfica Sporting. Benfica Porto, aquilo era uma luta que eu sentia ali, e apareciam lá sujeitos com ideias fabulosas, som síncrono labial, inventaram máquinas, e eram estas coisas com aquela idade que depois suportam uma pessoa para estar disposta a estas coisas todas do dia a dia. E principalmente, por exemplo, não consigo passar um dia sem desenhar, mas eu quando não é desenhar, não é um, são logo 50. Eu estou ali a arriscar, a fazer experimentar. Talvez uma das pessoas, das organizações que nós não conseguimos contactar foi, que também foi fundada aqui, foi a Associação Portuguesa de Cinema de Animação.
O João esteve ligado a Eu estive ligado, não era a associação, era o cinema em geral, mas dentro desse grupo havia malta muito engraçada ligada até ao cinemascope e coisas. Havia um grupo que inventaram uma lente, ganharam prémios em todo o mundo, e eu também, por Aveiro, também estava ligado ao Vasco Branco, porque o Vasco Branco naquela altura era o rei do Super 8. E eu não sou muito amigo dele, agora julgo que ele ainda não morreu, porque estava muito mal. Eu julgo que não, ele também estava muito mal ultimamente. E portanto, eram essas ligações todas que eu tive acesso e gostei muito, e que ainda dá para brincar um bocadinho. E a pergunta eu não respondia tudo, porque depois já divaguei. Qual era mais? A pergunta era a relação. outras coisas memoráveis, mas acho que chegou a dizer, mas acho que. Sim. Nós estamos Muito bem. um testemunho interessante. Um testemunho otimista. Como eu não preparei, é engraçado que eu não preparei nada de propósito. Não podia ter pensado assim em coisas. Um bocado começam a surgir outras. Eu queria contar uma coisa que se passou há pouco tempo, mas não a quis fixar, agora não me lembro também. Que era relacionada com estas histórias. Não vale a pena. Mas terá a oportunidade amanhã de manhã se abrir a entrevista com o Sérgio Pinhão. Os com o Sérgio, é engraçado que a relação com o Sérgio Pinhão nunca foi muito próxima, apesar de ser uma colega de escola. Foi mais quando depois ele começou a fazer a gravura e eu conheci, mas nunca. Foi ultimamente, depois de já sermos arquitetos, que eu comecei a ter uma proximidade com ele. Muito bem. Amanhã terá a oportunidade Vamos de se ver, encontrar. vamos ver se eu consigo ficar. Muito obrigado a ambos. Muito obrigado à audiência. Até amanhã às 10, quem puder vir. Olhem, parabéns.